Eu preciso fazer uma confissão. Nós vivemos em tempos de extremo relativismo, de conflitos sendo produzidos e instigados pelas mais variadas formas. Vivemos uma crise de saúde, de política e de reflexos econômicos, relacionais, de vida. E nessa reflexão eu quero fazer uma confissão e espero que você não se escandalize com isso, mas que ao final você possa fazer uma autoanálise e ver se isso não passa por você também. Na diversidade dos conflitos que vivemos nesses dias, potencializados pelo quadro que descrevemos acima, saúde, política, economia, nós vemos toda a sorte de juízo ser estabelecido, na busca de quem está com a razão e de quem ou se são ou não culpados e quem são os culpados. Aliás, nada novo no paraíso. Desde o Éden nós somos seduzidos por essa disposição de julgar e achar culpados. Foi a mulher que me deste. Foi a serpente que me enganou. E aí eu lembro-me do texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 8, quando Jesus, depois da festa judaica do tabernáculo, quando ela terminara, Jesus aproveitou sua estada em Jerusalém para ensinar no templo. E alguns ali tramam contra ele, trazendo-lhe uma mulher pega em adultério e que deveria ser apedrejada por isso. Jesus lida com aquela situação, expressando a realidade que nos cerca a todos nós, eu e você, somos todos culpados. Se você fazer aqui uma confissão, eu gostaria de falar que, do ponto de vista de Deus, nós temos essa experiência de Jesus relatada no Evangelho, dois grandes grupos de culpados. O primeiro deles, os culpados flagrados. A mulher adúltera, ela representa muitos de nós. Representa aqueles marcados pelo pecado, tatuados pela vida. Uma enfermidade, fruto de um vício, uma fragilidade física, fruto de uma vida dissoluta, falta de cuidado, subestimando uma pandemia como aquela que vivemos. Essa semana orei com um querido irmão que se sentia culpado pelo seu passado e a sua saúde hoje debilitada, sendo atingido pelo Covid-19. Será que Deus está me punindo? A verdade é que todos temos pecados que nos tornam intragáveis, como disse C.S. Lewis. A resposta de Deus aos culpados flagrados, ele diz, só Jesus pode tratar a nossa culpa. O texto diz, ficando Jesus só com a mulher. Mostra que quando nós estamos com ele, os nossos acusadores se calam. Ninguém te condenou, mulher, eu também não. Vai, não peques mais. E Jesus reflete o nosso próprio passado, que diante dele é esquecido e o nosso futuro é aberto. Nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Nós estaríamos sempre diante de um impasse se não fosse essa graça de Cristo que nos é exposta no texto da palavra. A graça de Deus traz futuro, nada nos prende ao passado, vai e não peques mais. Ou como diz no Salmo 130, contigo porém está o perdão para aqueles que te temem. Essa experiência do perdão repleto de graça deve servir de motivação para o pecador viver em santidade e em obediência para a glória de Deus. Há um outro grupo, o dos culpados escondidos. Trouxeram a Jesus, normalmente moralistas, religiosos, juízes da existência dos outros, que impõem vergonha aos outros, classificam os pecados dos outros. Essa mulher são culpados mascarados. Não é a culpa do fazer, mas é a culpa do ser. Por isso eles insistiam com Cristo. E Jesus lhe respondeu, aquele que dentre vocês não tiver pecado algum, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Para Deus os nossos pecados são indisfarçáveis. É por isso que o pecado deve nos incomodar. Nós precisamos de uma atitude correta em relação ao pecado. É preciso chorar pelo pecado cometido, sentir tristeza por entristecer Deus. Pecado torna-se um crime não contra a lei, mas contra o amor. Significa não apenas quebrar a lei de Deus, mas principalmente quebrar o coração de Deus, escreveu William Barclay. Chorar pelo pecado é reconhecer não hediondo, quanto hediondo ele é, quão maligno ele é fugir dele com todas as forças da nossa alma, porque quem ama o pecado, ou julga indolor, ou inconsequente, atrai desgraça para si mesmo. Não há verdade, não há alegria nenhum no pecado. O pecado é uma fraude, ele promete vida, mas o seu salário é a morte, diz a palavra.
Encobrir o pecado é afastar-se do caminho da felicidade. Por isso, vemos crentes doentes da cabeça, salvos do inferno, mas que carregam na alma e na consciência uma vida diária que não continue a ser um culto a Deus como aquele que juntos nós celebramos. Isso não agrada o Senhor. Um culto sem conexão com a vida diária, isso é entretenimento espiritual. Qual é a resposta de Deus? Diante da consciência dos fatos, ter alívio. Além do alívio, perdão. As consequências dessa opção, você pode sair levando seus pecados para casa. Aqueles acusados saíram da presença do Senhor Jesus. Ou podemos admitir a nossa culpa, porque se disser que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Eu queria concluir dizendo, diante de Deus, todos somos culpados. Agostinho diz que em seu texto, nas confissões, onde ele fala da experiência trazida à vida pela sua confissão, porque é através desse ato que o homem pode conhecer-se a si mesmo. Agostinho sabia que é possível o homem enganar-se a si mesmo, construir uma imagem falsa perante o próximo, mas diante de Deus é impossível que o homem esconda a sua verdadeira face. Diante de Deus está sempre descoberto o abismo da consciência humana, que poderia haver de oculto em mim, diz ele para Deus, por mais que eu não quisesse dizer a verdade. Conseguiria apenas ocultar Deus aos meus olhos, mas não poderia ocultar-me dos seus. Então vamos à minha confissão. Quando eu sou flagrado por mim mesmo ou pelos outros, a necessidade de reconhecermos que somos falhos, fracos, imperfeitos e buscarmos o perdão, a restauração e a cura. Quando eu sou flagrado por mim mesmo e pelo cuidado do Espírito Santo que me aponta o meu erro, eu busco o perdão, a santificação e a transformação. Todos temos do que ser perdoados, do que apenas somos ou do que fazemos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a confissão é o caminho que nos leva à experiência de transformação do caráter e do coração. Por isso o salmista orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O convite do Senhor é para nos desnudarmos a nossa alma diante dEle, a necessidade de arrependimento sincero, conforme escreveu Salomão nos Provérbios, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que o seu coração esteja quebrantado, desnudado diante do Senhor, que as nossas falhas e imperfeições sejam levadas a Ele e nele alcançamos o perdão, a restauração e a cura. Deus muito assim te abençoe, rica e abundantemente.